Este ano, 2024, é ano de eleições para os cargos municipais de todo o Brasil. Mas você tem conhecimento da diferença de cargos existentes para os quais vai votar? Ou você acha que o prefeito tem plenos poderes nas mãos? Será que o governador ou presidente tem também? Vamos conferir. Antes de tudo, devemos entender de onde surgiu a ideia de divisão dos poderes. No fim da Idade Média e início da Idade Moderna, houve estabelecimento dos Estados Nacionais, tendo como principal governante a figura do rei, que detinha todo o poder por ser coroado diretamente pela Igreja Católica. E dessa forma, passava a ser o representante de Deus na Terra. Dessa forma, existia uma divisão imutável na sociedade, tendo a Igreja Católica no primeiro escalão da divisão social na pirâmide social, ou seja, o primeiro estamento ou estado. A nobreza, incluindo o rei, no segundo estamento ou estado, e o povo, seja camponeses, profissionais livres das cidades e membros da classe comercial burguesa, no último estamento ou estado. Nessa divisão, conhecida como sociedade estamental, não era possível ascender no poder. Ou você nascia nobre, ou você nascia membro do povo. Já os membros da igreja vinham muitas vezes da nobreza, em poucos casos do povo. O rei, mesmo tendo seus conselheiros que os aconselhavam nas mais diversas áreas, tinha plenos poderes nas mãos, podendo seguir ou não os conselhos apresentados. Ele que criava leis e as executava, e acabava por julgar também. Essa forma de governo, com o passar do tempo, acabou sendo criticada por diversos pensadores, oriundos da classe burguesa e nobreza, pois o autoritarismo da igreja e da nobreza acabava por influir em seus lucros comerciais. Nesse sentido, surgiram os iluministas, que foram pensadores das mais diversas áreas, incluindo política e economia. E no campo da política, teve um pensador francês, Charles Luz de Secondat, Barão de La Brédée e Montesquieu, que passou a ser conhecido como Montesquieu. Em seus ensaios, surgiu a teoria da separação dos poderes para substituir a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa. Nesse sentido, houve a criação de divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, sendo que cada um desses poderes poderiam fiscalizar o que cada um estaria fazendo, além de suas funções. O movimento iluminista passou a influenciar o pensamento de diversas pessoas, até que ocorre a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Fatos que moldam o pensamento mundial, e também ocorre a inversão de poderes. Enquanto no momento o poder estava concentrado nas mãos do rei da igreja, agora o poder passou para as mãos da burguesia, que puderam dessa forma aumentar seu lucro através de suas atividades comerciais. E essa divisão dos poderes persiste em nossa sociedade até os dias atuais. Porém, mesmo assim, poucas pessoas sabem do que se trata. Muitos acreditam fielmente que o presidente, governador ou prefeito, representantes do poder executivo nas esferas federal, estadual e municipal, respectivamente, têm o poder absoluto para resolver todos os problemas, e acabam deixando de lado cargos muito importantes na época da eleição. Cargos importantes estes
que são destinados a nós, eleitores, a votar. São cargos do poder legislativo, ou seja, políticos com o objetivo de criar leis e votar para que elas possam entrar em vigor. Estes cargos são senador e deputado federal na esfera federal, deputado estadual na esfera estadual e vereador na esfera municipal. Ou seja, nós eleitores temos o direito e logicamente o dever de formar o governo por imagem e semelhança a nossos anseios, ou seja, um governo que realmente nos represente. Resumindo, o poder político está dividido em três. Poder executivo, tendo por cargos o presidente, o governador e o prefeito, sendo cargos das esferas federal, estadual e municipal, respectivamente. Estes, mesmo podendo criar leis, que serão votadas posteriormente para entrar em vigor, têm na realidade a função de fazer com que as leis sejam postas em prática, ou seja, executadas. Poder legislativo, tendo por cargo os deputados federais e senadores na esfera federal, deputados estaduais na esfera estadual e vereadores na esfera municipal. Tem a função de criar leis e votá-las para poder entrar em vigor ou não. Essas pessoas que podem colocar em prática realmente os anseios da população, pois atuam especificamente na área de criação e mudança de leis. Poder judiciário. Neste temos todos os tribunais existentes nas três esferas de poder, incluindo o principal deles, o Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário, como o nome já diz, tem a função de interpretar as leis e realizar julgamentos quando for necessário. Além disso, o STF tem a função de analisar as leis novas criadas juntamente com a Constituição para classificá-las como constitucionais ou inconstitucionais, tendo em vista que todas as leis criadas, para poderem existir, devem ter algum artigo da Constituição que legalmente as faça existir. Leis criadas sem amparo na Constituição são leis inconstitucionais, e essas leis não podem ser colocadas em prática. Dessa forma, o poder executivo ou o poder legislativo, principalmente, cria uma lei e esta é votada pelo poder legislativo. Se aprovada, ela passa para o poder executivo, que pode aprová-las ou não. Se aprovadas, são enviadas para o poder judiciário para poder provar a constitucionalidade delas. Além dessa sequência, cada poder pode e deve fiscalizar possíveis irregularidades nos outros poderes, inclusive quando o poder tentar ter mais poder que o outro. Então, você tem um grande poder em mãos e grande responsabilidade no momento de escolher seus representantes. Hoje, no Brasil, vivemos um circo político em que até se tornou uma torcida de jogo de futebol. E numa nação séria, isso não pode de forma alguma acontecer. Enquanto a população não entender como realmente funciona a separação dos poderes e que presidentes, governadores e prefeitos não têm plenos poderes, deixando totalmente de lado a eleição do poder legislativo, continuaremos sempre a eleger representantes incapazes de realizar suas funções e que se mantêm no poder à custa de nossos impostos. A explicação contida neste vídeo visa acabar com as dúvidas referentes aos três poderes existentes na política e também combater o pão e circo no qual estamos inseridos com a candidatura de certos elementos existentes em nossa sociedade que são totalmente despreparados
para os cargos a que se propõe a concorrer.